Estamos aqui na Clínica Homem do Dr. Jorge Giossia Filho. Existe uma preocupação grande também, eu acho que isso vai atingir muito adolescentes, até crianças, a gente sabe, sobre o tamanho do pênis. E existe também aquela discussão que a gente ouve, às vezes, em programas diferentes da televisão, e que falam, não tem que ser grande, tem que ter um bom desempenho. Programas diferentes. Tem que ter um bom desempenho. Eu sei que existem medidas e tudo. Isto eu queria te perguntar o seguinte, é uma preocupação válida? Em que idade uma criança ou um adolescente pode, por exemplo, ser conduzido a um médico para ver se ele tem um pênis do tamanho normal? Dirce, essa pergunta é fantástica. Porque o problema não é a criança. O problema são os pais da criança. A ansiedade do pai e da mãe, fundamentalmente do pai, em que uma criança onde as dosagens hormonais são pequenas, onde não existe ainda o hormônio sexual masculino, a testosterona, na sua plenitude. Então, não dá para dizer. Isso é uma coisa que não dá para dizer. Eu recebo e-mails. Há pouco tempo ainda recebi de um pai em Goiânia que queria trazer o filho aqui. Calma. Primeiro consulte com o pediatra na sua cidade. Vá consultar com o pediatra, porque é muito difícil para uma criança. Primeiro, se você fica falando para uma criança, meu filho, você tem isso, você tem isso, você tem isso, você é isso, você é isso, você é isso, ele vai ser, não é? Então, a preocupação com o pênis da criança ela é absolutamente desnecessária. Primeiro tem que esperar a criança crescer. Tá? Então, esse é um ponto. Até porque existem alterações genéticas, existem alterações morfológicas, existe uma série de coisas que o próprio pediatra vai saber investigar e vai poder investigar. A gente vê, inclusive, crianças que às vezes acham que não estão crescendo normalmente, os médicos também esperam um tempo, que vai entrar aí com tratamento de hormônio. Não, nessa idade não dá, tem que crescer. Existe uma idade, assim, que seria a idade, então, se tivesse essa preocupação, que eu espero que os pais não fiquem passando para os coitados das crianças, existe uma idade que, tendo alguma... Esperar a idade adulta. Não. Adulto, o que é? 21? Adulta, 17, 18 anos. 18 anos, né? Ou seja, quando a secreção hormonal ela está na sua plenitude. Aí sim, a gente já pode começar a avaliar, dentro dos parâmetros brasileiros, se esse pênis ele tem um aspecto normal e aí a gente poder trabalhar conforme aquilo que a gente vai ver no estudo clínico, né? A população brasileira, por vários estudos já feitos por sexólogos, pesquisadores brasileiros, a média do pênis brasileiro é de 10 a 12 centímetros e meio. Nessa faixa, nesse espectro. Em repouso. Em repouso. Quando a gente fala de tamanho, a gente fala sempre em repouso. Então, a média varia de 10 a 12,5, 13 centímetros. Esta é a média do brasileiro. A menos que isso, se o paciente tiver necessidade, se o paciente tiver angústia, se ele tem um perfil psicológico adequado para poder se submeter a um tratamento, pode-se sim se realizar um tratamento para aumentar esse pênis. O que eu digo um perfil psicológico adequado? Significa que aquilo tem importância, mas não é determinante na vida do paciente. Ou seja, ele pode ter uma vida relacional tranquilamente. Para isso, nós nos valemos de uma avaliação psicológica, né? Um terapeuta sexual que avalia o paciente e que diz, dá para trabalhar ou precisa fazer um acompanhamento psicológico antes da gente fazer alguma coisa. Volta de novo àquela história de que a pessoa é inteira, não é? Ela vai funcionar e que o sexo, como se diz, eu vou dizer aqui de uma forma comum, é na cabeça, está no cérebro, né? É emocional, muito emocional. Jorge, Viagra, que dizem que tem gente de 40 anos, 30 anos tomando Viagra, para quê? Houve 2 momentos importantes na história da sexualidade, não é? O primeiro foi nos anos 60, o anticoncepcional oral, que mudou o padrão
do comportamento sexual brasileiro, do comportamento sexual mundial. A nova mudança aconteceu com o Viagra. Porque homens, porque casais que já tinham, vamos dizer assim, aposentado o sexo, tiveram com isso um novo gosto, um novo prazer, uma nova possibilidade de ter prazer sexual. Então, pelo fato dessa medicação promover um aumento da circulação peniana, isto facilita a ereção. Ora, o que os jovens estão fazendo? E eu digo hoje jovens, eu digo jovens de 20 anos, eu não digo jovens de 40. Estão usando essa medicação como aditivo para as baladas. Só que isso acaba sendo, na verdade, uma muleta para esses pacientes, uma muleta para esses jovens, para esses meninos, que com medo de não funcionar, que com medo de falhar, e aí vem toda essa carga masculina. E aí eu acho que já há problema. De o homem ter que se mostrar macho, de o homem ter que se mostrar viril, de o homem ter que se mostrar, porque senão é uma vergonha, senão os amigos ficam sabendo, senão o mundo cai. Então, isto... E isso tem razão, isso é o problema, é do jovem precisar usar uma medicação como essa, que não vai trazer grandes consequências, não, mas talvez a consequência maior seja realmente a consequência psicológica, de ele precisar usar aquilo para poder se sentir macho. Não tem confiança nele. Não tem confiança no taco, como a gente diz, né? Tá, e o coração? E tem gente que diz que faz mal para o coração. Quem tem problema de coração não pode tomar. Dizem isso. Não, o problema do coração é a associação com vasodilatadores coronarianos. Elas fazem a mesma coisa, só que diretamente nas artérias do coração. O que se diz que essas pessoas tomando essas medicações e o Viagra vai aumentar muito mais a circulação e isso vai causar um relaxamento. Então, por isso que o Viagra, ou a gente fala Viagra, né? Porque sim, qualquer um similar. Mas todas essas medicações, elas têm esta característica. Dr. Jorge Josia Filho, muito obrigado pela orientação, acho que é muito necessária. E eu acho que a palavra final é essa, prevenção, e vá ao médico quando precisar. Já que as mulheres vão, vá você também, já que a mulher é o sexo fraco, então você que é o forte, vá também, mostra que é o sexo forte. Obrigada.